Fala galera, estamos aqui com mais uma entrevista e eu trouxe aqui ela, nossa ilustre querida Mulher Maravilha, mais conhecida como Flávia Sadir. Oi galera, tudo bom? Flávia, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, é uma honra estar entrevistando você. E assim, vamos começar com a primeira pergunta. Você começou desde novinha na dublagem, né? Você já tinha ideia do que era aquilo? Você tinha ideia que era aquilo que você queria fazer? Eu comecei em 89 e não era uma ideia do que eu queria fazer, não. Foi assim, precisava de criança para dublar a novela Carrossel do Silvio Santos. O Silvio Santos não queria mais adulto fazendo criança. Aí a minha mãe, que já era do meio, eu tinha ideia da dublagem, sim, mas não que eu quisesse. A minha mãe começou a catar gente para fazer e aí eu não queria. A minha irmã queria, né? E ela até já tinha feito umas dublagens antes, pequenininhas, do Bill Cosby, que a minha mãe dirigia, na série do Bill Cosby, e com a Angela Bonatti nos desenhinhos. Aí eu, tá mãe, eu vou. Ela, é pouquinho, só que era um pouquinho que eu tinha que ir voltar com ela do trabalho. Então acabava que eu ficava lá o tempo inteiro. Aí hoje em dia eu penso, nossa, foi um momento que eu decidi minha vida. Isso na Ebert. Graças a Deus era aí, porque era isso mesmo, assim, é o que eu amo fazer. Então ali eu podia ter feito um caminho totalmente diferente. O que você queria ser? Você tinha ideia que você queria ser? Comecei dublando em 89 e a minha mãe sempre me ouvia também, tem que estudar, tem que estudar. E aí eu fui estudando, terminei segundo grau, fiz faculdade de Direito. Me formei no FRJ, mas não trabalho na área. Eu fui crescendo na minha profissão e estou muito feliz, né? A gente está sempre tentando conquistar mais coisas, mas eu não quero sair daqui para o tribunal, não. Não, por favor. Houve muita cobrança da sua mãe naquela época? No início, mãe fica em cima e até porque não teve... Hoje em dia tem muito curso de dublagem. Sim. As crianças, não é muito difícil entrar uma criança sem fazer um curso antes, tal. Naquela época não tinha. Não tinha curso. Então ela tinha que ensinar todo mundo e tinha uma cobrança e ensino da minha enfim, da minha irmã também. Mas foi ótimo. Você tinha feito teatro? Você já pegou? Como é que você pegou a técnica assim? Não, as crianças geralmente elas entram de supetão, né? E eu fui fazer teatro depois, assim como a minha irmã depois. Só que eu não fui tão a fundo como a minha irmã. Minha irmã se formou, né? Fiz outras coisas em teatro e tal. Tinha alguma inspiração pra você lá? Antes de eu começar, assim, minha mãe sempre foi uma referência pra mim. E principalmente eu adorava dizer na escola, eu sou filha da Sheila da Caverna do Dragão, eu sou filha da Felina da Xirra, eu adorava. Eu lembro que teve uma festinha que foi Garcia Júnior, Rolando Drummond, e aí foram pro microfone fazer voz, aí acabou a festa, ficou só em cima dele. Mas antes, quando eu era assim, menor, eu adorava a voz da Marisa Leal, e eu ficava, ai meu Deus, quando eu conheci a Marisa, eu fiquei emocionada, sabe? Ficou nervosa, né? Nossa... era a voz da minha infância, assim, de princesa, de Pequena Sereia, de tudo, né? Claro, ouvir a voz e quando chega pessoalmente já tá aquela pessoa que você fica... tinha um desenho de Turma da Pesada, assim, que era a Marisa Leal e Marisa Miriam, uma galera muito boa e eu adorava. São referências. Qual foi o dublador assim, que você mais gostou assim, de trabalhar? É difícil dizer comum, mas era muito bom trabalhar ao lado das pessoas. Pra dizer em particular uma pessoa, não desmerecendo as outras, eu gravei uma novela que já estava passando da fase da coisa de vozinha de criança para voz de mulher. Aí, botaram uma novela mexicana com uma voz de Siguamão no nome da novela. E aí o meu irmão na novela, meu irmão bêbado, era o Alexandre Moreno. E aí a gente dublava junto e eu falava assim, e eu super cheia de problema, porque com a coisa da voz, que eu tinha que colocar a voz, mas ainda não tinha. Tinha que postar? Não tinha experiência, ainda só fazendo muito papel de criança e tal, mas já tinha idade pra fazer. Então, aí eu ficava absorvendo o Moreno. Eu já até falei isso pra ele, que Moreno, lembra daquela novela assim, eu absorvi tudo que eu podia de você. E aí foi uma experiência muito boa pra mim. Quando a gente contracenava, tinha uma troca melhor. Então você preferia quando era todo mundo junto do que quando agora todo mundo separado, assim? Não, eu acho que, assim, eu tenho uma certa saudade de quando era todo mundo mais divertido. Junto, mas eu acho que hoje em dia, com esse ritmo frenético de entra e sai do estúdio, e antigamente a gente tinha uma mídia, né? A TV aberta. Né? E as coisas da TV aberta iam para VHS e tal. E o cinema, que não era como é hoje em dia. Flávia, o que você mais gosta de fazer? Novelas, séries, filmes, desenhos, gamers?
Então, eu gosto de fazer games, apesar de não ser uma coisa do dia a dia da dublagem carioca, ainda tá começando, né? Gosto. Eu adoro fazer novela mexicana. Apesar de não estar fazendo muito, por quê? Porque eu fiz a Mia do Rebelde, e aí eu fiquei um bom tempo meio congelada, porque você faz a Mia lá, a atriz, então não pode fazer outra. Aí depois de um longo inverno, fui fazer uma querida inimiga, que eu já era uma vilã que eu tinha dublado numa novela lá na Ebert, antiga. E aí voltou o gostinho de fazer novela, que eu adoro. E adoro assim, vilãs são as melhores. Eu adoro dublar novela. Eu acho que os filmes te trazem possibilidades de diferentes coisas. Mas adoro fazer série, de continuar com o personagem, porque aí você tem uma chance de ir se enquadrando, se encaixando. Vai melhorando mais. Pois é, que é um exemplo do seu Smallville, que foram, sei lá, quantas temporadas, e tem uma Flávia Chloe da primeira temporada e uma Flávia Chloe da última, porque assim como ela vai mudando e vai evoluindo. E como a própria atriz foi crescendo, amadurecendo, eu também foi uma coisa junta. Apesar de ter triste, que hoje em dia ela não tá numa situação muito boa, mas eu adorava fazer Eu sempre me imaginei no meio de uma conversa dessas. Ele mexe, eu vejo você, a sua voz assim, em Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Sim, é uma série que eu acompanhei agora e virei fã, fiquei apaixonado. E às vezes até você, da sua irmã também. A gente entrou em alguns momentos como paciente, né? Não tinha fixa. Você vai ver que eu peguei uma fixa no... Agora eu não sei dizer qual é a temporada. Mas você não deve ter chegado nela ainda. Não, que é a Mimic. Sim, peguei. Você chegou? Peguei. Mas todo mundo odiava ela. Pois ela saiu da série. Tem uma série que eu faço que é o Demolidor. E a personagem já entrou em outras 2 séries, a mesma personagem. Então isso é muito legal também. Entrar em mundos diferentes, universos diferentes. Então assim, acho que a série te dá, não é que eu goste mais, mas eu acho que ela te dá mais essa oportunidade de você crescer como um trabalho de atriz, né? Como um trabalho de dubladora. Vai evoluindo. Exatamente. Você fazia várias mocinhas assim. Por que te colocava só pra mocinha? Então, tem um padrão de voz, né? Uma voz doce. Aí, mais nova, então eu fazia a mocinha, a patricinha, assim, às vezes ou outra pingava uma rebelde, mas vilã dificilmente pingava. E aí, em alguns momentos, foram aparecendo os personagens mais audaciosos e eu fui encarando como um desafio. Patricinha, por exemplo, em As Branquelas. Exatamente. Não, e foi uma sacada do diretor, porque botar a gente, né? Eu vi, a gente gravou junto. Era uma época que ainda gravava junto, lá na Cinevídeo. Então foi uma zoação. Foi muito legal, foi muito legal. Abre a janela. O bebê gosta de pegar vento. Tomara que o jato das irmãs Vandergeld tenha caído. Que é isso, Brittany? Você pensou mesmo. Eu sei, mas você que disse. Tem essas sacadas do mundo da dublagem também, de às vezes você pegar, vou botar a Flávia e essa mãe, vou botar a Marlene, porque vai ter uma química, né? Sim. Não quer dizer que precise disso, mas às vezes, por que não? Acho que dá uma ideia, uma bossa legal. Vamos falar sobre a nossa Barbie mexicana, Mia. Rebelde era uma febre naquela época, muita gente amava, era uma loucura. Eu cheguei a acompanhar um pouco da novela. E como foi pra você fazer essa personagem? Foi muito legal. Eu acho que foi a partir do Rebelde que eu comecei a ter dimensão desse mundo por trás das câmeras. Que assim, que alguém sabe quem eu sou. Porque a gente começaram pessoas irem pra porta da Ebert Richard pra pegar autógrafo. Eu falei, oi? Numa época que Rebelde foi 2002, 2003, por aí. Não tinha internet como tem hoje em dia, né? Pra você saber. A dublagem era mais anonimato e agora já. Exatamente. O próprio YouTube ajudou. Ajudou, vocês ajudaram muito obrigada. E aí, as pessoas iam pra lá pra porta e começou a surgir você saber de filho do amigo, queria um áudio seu, podia gravar. Na época não tinha WhatsApp, a gente gravava no estúdio, às vezes mandava por e-mail. Era um processo mais lento. Então, foi muito importante. E foi muito legal. Primeiro que eu gosto de fazer novela mexicana. E apesar de ser uma patricinha, mocinha, ela era espiritada, então dava pra dar uma bossa nela. Enfim, foi muito legal. Você chegou a virar fã assim, da novela?
eu assisti um tempo, eu fui no show deles, quando teve aquele show no Maracanã. As pessoas até perguntam, ganhou ingresso? Não, eu paguei ingresso. Fui com uma amiga minha de São Paulo, que hoje em dia dubla, que é a Mariana Mirabete, que eu conheci porque fui no programa do Gugu. E aí levaram os fãs e ela foi. E a gente, por causa de fã de Rebelde com amiga, ela virou dubladora e a gente foi no show junto. Pegou uma amizade boa. É. Você chegou a conhecer a atriz? Não conheci. Porque ela tá fazendo muita novela lá hoje em dia, né? E a minha parou, ela casou com o governador do México. Parou de fazer novela. Volta, por favor, volta a fazer novela. Uma pena, ela é uma boa atriz. E é jogo de interpretação dela. Às vezes ela chorava, às vezes ela dava uma louca assim. Não era ruim, não. Não era fácil fazer, não. Eu saía cansada do estúdio. Você vai me dizer agora mesmo o que pretende? Você gosta de desafios assim? Adoro desafio. Um desafio foi fazer uma redublagem de um filme chamado Lolita, do Kubrick. Muita intenção, muitas nuances no filme, e foi um filme que mexeu muito comigo e um desafio. Você se apega muito a personagem? A gente se apega, vai, não dá pra mentir. A gente se apega, a gente até que a gente quer chora. ter espectador. Às vezes dublando, né? O diretor não. Ainda mais quando é série, que você já sabe o personagem, o diretor não fica te contando a história. Quando é um filme, não. Geralmente o diretor te passa toda a história, só te conta o final e tal, mas pra deixar fluir. Já só um resumo. Mas você vai vendo o filme, você já vai meio que sabendo o que vai acontecer. A série, não. Então você já conhece o personagem, entra no estúdio. Aí acontece alguma coisa de impacto, né? Você se emociona. Se emociona, até chora. com série assim você vai se emocionar. Exatamente. Tem umas cenas, eu tava gravando um pouquinho agora, eu tava dirigindo a série Vikings e a Erika tava fazendo uma cena assim, horrorosa. E eu falei, nossa, Erika. E ela, Flávia, eu tô me tremendo aqui, porque era uma cena muito forte. Então a gente sente. Eu dublo aquela série American Horror Stories. E aí, a gente costuma dizer que a gente se benze antes de começar a fazer a série, porque gente, o pessoal ali é esquisito. Leva uma água benta assim do lado. Bom sair do estúdio se benzendo, mas assim, não tem problema não, eu faço. Bom, você é a nossa Lisa Simpson. Eu sou a terceira Lisa Simpson. Acho que a segunda foi a Priscila. A primeira foi a Naira Morim. Depois foi a Priscila. Depois foi a Priscila, depois eu. Porque aquela velha história, VTI, as pessoas saíam da VTI, ele substituía. A Fox deixava também, e era esse processo. E aí eu sou aqui, de repente, eu acho, se eu não estiver errada nas contas, porque, gente, eu sou de humanas, eu não sou de... Eu também. Eu sou a que tá mais tempo no ar. Né? Mas não posso precisar, só mais uma coisinha. Sim. A Nair foi uma inspiração, que acho que como foi pra Priscila e também foi pra mim. A gente não perder aquela linha que foi iniciada. Sim. E como foi fazer aquele processo de voz? Ela tem um nasal. Ai, Bart, tem que vir toda pro nariz a voz. Então, eu tenho que tomar cuidado até quando eu tô dublando, de repente a voz vem, não, tem que volta. Quando fica resfriado fica mais fácil? Quando fica resfriado fica mais fácil, é a única que fica mais fácil. Um dia, quando eu for grande, talvez eu volte e olhe com carinho pra nossa casa. Mas ela é todo um processo e adoro fazer. Mulher Maravilha, você é a Mulher Maravilha dos cinemas, assim, você já via caráter. Como foi fazer esse grande sucesso, a primeira heroína, né, que ganhou esse estrondo, ultrapassou até a Marvel? Como foi poder dublar essa personagem? Foi, assim, um presente de Deus, do universo, do Guilherme Briggs, porque me botou no teste. Sim. E foi teste, né? Acho que se vocês acompanham a dublagem e tal, talvez já saibam dessa história. A Mabel fez teste porque já dublava atriz. A Priscila fez teste porque fazia a personagem nos desenhos. E aí acho que não tinha mais ninguém e me botaram no teste. Eu tava lá na Delarte aquele dia, mas às vezes acontece disso. Eu tava viajando com meus filhos, era janeiro, de férias, e o Guilherme me ligou e falou, você passou no teste. Eu não acredito. Eu fiquei, Sério? Não, sério, e eu tinha até esquecido, porque eu falei, não vou ganhar. A minha primeira convicção é que seria da Priscila. Eu gostei de fazer o teste, achei que combinou, mas eu falei assim, não vou ganhar. Fui embora, esqueci. E demorou um tempo pra ser o resultado. Aí ele me ligou, aí a ficha foi caindo. Aí assim, comecei a ver as coisas de Mulher Maravilha, que a gente nem... E aí, foi estudando essa personagem? Eu dei uma olhada, a Silvia Salucci, que é minha amiga, ela me me emprestou um box da Mulher Maravilha antiga. Ela falou, Fábio, assiste um pouco pra você, pra depois entrar e tal. E
foi muito, assim, foi muito legal. A Andrea me ajudou demais na construção do... Quer dizer, na verdade, eu tive a construção da personagem com o Guilherme no Superman vs Batman, mas foi muito pouco, né? Aí veio o filme solo dela já. E ele me deu uma linha, então quando eu cheguei pro filme dela, eu tinha a linha do Guilherme, mas teve uma coisa mais profunda pela história toda, Sim. né? E a Andrea me ajudou e foi muito bom, assim, tô muito grata por essa oportunidade. Ele voltou. Lembre-se de quem você é. Pra mim, combinou bastante com a sua voz da atriz, né? Por mais que a Mabel César tenha feito ela no Velozes e Furiosos e a Priscila tenha feito ela em desenhos, pra mim acho que foi a escolha perfeita. Pois é, o cliente hoje em dia ele vai muito pelo match de voz, que é o mais parecido o dublador chega perto. Sim. E eu acho que talvez seja por isso, porque as outras são maravilhosas também, são exemplos pra mim também. Então eu acho que foi essa questão. É ruim que a gente sofre um pouco com fãs que não se interam dessas coisas e acham que Tem que ser aquela. é o cliente, gente. É bom ficar claro isso. É o cliente que resolve, né? E o Guilherme foi super criterioso de botar as pessoas que já tinham feito, que eram um personagem. Mas o cliente pede 3, às vezes pede 4. Então, mas eu tô muito feliz, eu adorei fazer. Eu tô doida pra esse 84, pessoas que adiaram. Ai, meu pai. Por quê? Gal, por quê? Teve aquele empoderamento das mulheres na guerra e teve uma mensagem muito boa do filme. Sim. Foi um filme legal. Eu às vezes durmo nesse filme. Eu não sou uma pessoa dessas coisas, desse mundo de heróis. Apesar de ter filho pequeno, meu filho adora. Ele já tá passando um pouco dessa fase, mas teve fase Capitão América, fase Homem-Aranha, não passa nunca. Você é mais desse lado. Eu tô mais pro lado da DC, exatamente. Quem lembra dela em Liga da Justiça, Sem Limite, Supergirl. E qual é o seu poder? Super força, rapidez? Tenho um intelecto nível 12. Beleza, bate nele com seu diploma. Supergirl. Como é que foi poder fazer ela? Foi muito legal, né? Já é outro esquema, né? De ser animação e tal. Mas eu fiz a Supergirl em várias coisas. Fiz toda a parte de Lego deles e adoro fazer. Adoro. E rola aquele embate com a sua irmã, que a sua irmã é mais um pouco da Marvel e você... às vezes eu posto umas fotos, tipo, a Mulher Maravilha e a Viúva Negra, mas elas se dão super bem. São amigas, melhores amigas. Olha! E a minha irmã, assim, a gente começou junto e tal, mas a Fernanda é uma fonte de inspiração pra mim. Uma ajuda a outra? E assim, sabe aquela coisa, quero ser quando crescer? Quero ser minha irmã, quero ser Miriam Fischer, já fiz isso pra Miriam. E o filme que ela fez, que é uma loucura também, American Pie. Você fazia Vicky. Ai gente, é muita adolescência, né? É muito bom. Se eu não me engano, esse a gente já dublava separado, então perde um pouquinho. Mesmo no primeiro você já dublava separado? Eu não lembro do primeiro, mas os últimos eu sei que foi. Talvez foi o primeiro não tenha sido. Mas os últimos todos foram, e aí... Mas é muito divertido. Adoro fazer. Você gosta de comédia, assim? Gosto muito. É muito difícil fazer comédia. Tem que passar, a gente trabalha... minha mãe dirigiu o Hotel Transilvânia, que é uma animação comédia. Sim. E aí é um processo de adaptação de texto para nossa realidade. Para nossa língua. Né? E que, eu me lembro que no primeiro teve, assim, sofreu várias críticas de... sotaque paulista, sotaque mineiro. Mas, gente, é o que deixa engraçado. Sotaque do Alabama, cria. Né? Tem que ter uma referência. Às vezes essa adaptação para nossa realidade é necessária. Sim, e é bem mais interessante você passar do nosso lado, em vez de você pegar um lado americano, não. Você passa nossa própria realidade, nossa própria origem, assim fica bem melhor. Sim. Você fez Barbie de 15 anos dublando a Barbie? 15 anos dublando a Barbie, vários filmes da Barbie. Tem uma amiga minha que é apaixonada pela Barbie. Ela já tem a minha idade, assim, 19 anos, e ainda é louca, fez a festa do tema da Barbie esse ano. E eu falei, quando eu ia te entrevistar, ela ficou louca, assim. Legal, depois você fica muito... Tá. Como é que foi poder dublar essa personagem? Assim? Cara, foi mágico, porque eu brinquei de Barbie a minha infância inteira. Isso que eu ia falar. Hoje em dia a Barbie já não é tão forte, mas na minha infância não tinha concorrente. Você tem que encontrar coragem para tentar. Acho que hoje em dia até as próprias crianças não brincam mais de bonecos ou bonecos estão assim. mais em cima do celular das mídias, jogos. Né? Mas ainda tem mais bonequinhos. Mas eu acho que também apareceu concorrência pra Barbie. Outras
Tem a concorrentes, Polly. né? Polly, enfim, um monte de bonequinhos. Na época era Barbie. E aí, quando eu fui fazer teste na Double Sound, passando isso muito tempo, 15 anos. Aí eu fiz o teste, aí falaram, não, tá muito carioca. Eles gostaram, mas tá muito carioca. Eu fiz uns 5 ou 6 testes, até passar. Tirando o sotaque. E aí passei, e aí assim, foi brincar, foi como se eu estivesse brincando, fazendo. Foi muito especial. Hoje em dia não faço mais. O cliente achou que a Barbie teria uma outra pegada, tal, resolveu mudar. Não foi culpa minha, eu queria continuar a fazer. mas a Ivy faz. Você fazia uma voz pra Barbie ou não, era só a própria voz? Ela, a voz mesmo, às vezes as pessoas falam assim, mas sua voz fica diferente. É porque é o contexto do estúdio e tal, e da interpretação. A Barbie é sempre muito doce e tal, e realmente acaba indo pra uma coisa mais suave, pra entrar no tom da Barbie. Mas era a minha voz, eu não pesava e não fazia uma vozinha, não é que nem a Lisa, que a gente vai mudando, né? A Barbie era a minha voz, só que no estúdio, no texto, no contexto, a voz vai chegando, entendeu? Star Wars. Como não falar de Star Wars? Natalie Portman. Então, tudo foi mágico, né? Que saco. Mas Star Wars. E não era um mundo que eu conhecia a fundo, mas que depois disso eu passei a conhecer. Que no caso da Kristen Stewart, eu não passei a conhecer e tal. Mas esse mundo do Star Wars, principalmente depois que eu tive filho, que curte demais, então eu passei a conhecer. Eu não curti Star Wars, pra mim eu achava que era um filme qualquer. Aí quando saiu o episódio 7 nos cinemas, eu assisti e falei, não, tem que assistir os outros. Aí eu fui acompanhando. Nossa, eu não tinha assistido nenhum. Nem dos antigos? Não. Que seria os 5, 6, não, 4, 5, 6. Não, aí depois que eu assisti o episódio, eu falei, não, tem que assistir os outros. Aí quando eu assisti os outros, eu me encantei. Antes de dublar, eu já tinha assistido 4, 5, 6. Gostava, mas não era fanática. Sim. As pessoas, né, sabem tudo. Aí quando eu fui dublar 1, 2 e 3, eu fui rever aqueles pra entender, apesar de ser explicando aqueles ao início. Sim, o primeiro. Mas eu curti mais. E aí, enfim, só que mais tecnologia ali. Sim. Agora, 1, 2 e 3 são episódios que não são tão legais. Mas é legal. É um clássico, né? O 2 é muito chato. Mas o 1 e o 3 eu acho que não deixaram a desejar. Talvez a história realmente não seja. Sim. Porque tem que contar uma história para poder entender aquela história. Então você não fica tão livre, né? Sim, sim. Mas sou muito fã. Mas eu adorei fazer, adoro dublar Natalie Portman. Acho ela uma ótima atriz. Já dublei em algum. Não é uma boneca só minha, né? A gente chama na dublagem boneco quando a pessoa que você costuma fazer, eu costumo fazer, mas tem outras dubladoras também. Você não tô lembrando muito bem. Você fez com ela Sexo Sem Compromisso? Não lembro. Eu me lembro de fazer a Fantástica Fábrica dos... Não é Fantástica. Não, é Fábrica de Brinquedos. Já ia falar chocolate. Esse filme eu chorei dublando. Esse filme foi muito emocionante, muito encantador. Eu chorei dublando. É a parte final mais ainda que te prende ali. Foi Manolo Rey que dirigiu. Aí eu vi que era só a reação, eu falei, pode gravar, Manolo. Ele, não, assiste a cena. Aí eu assisti, ficou mal na garganta. Aí, gravei. Meio choro mesmo, sabe? Não dublei no Cisne Negro, foi uma dublagem de São Paulo, mas queria ter feito. Eu gostei do filme, mas a dublagem de São Paulo tá legal. Vamos para a última pergunta, assim. Qual foi o filme que mais te emocionou fisicamente? Cor Púrpura. De chorar litros, não consegui parar de chorar, de ficar... Então, foi assim, não porque foi a minha mãe que dirigiu, calhou de ser. Sim. Era minha mãe, a Selma Lopes, agora não me lembro, mas foi, assim, é um filme que mexeu comigo e acho que, assim, é um exemplo de boa dublagem. Deixa eu falar uma coisa, adoro dublar anime, você me perguntou de anime. Anime eu esqueci. A gente dubla muito pouco aqui no Rio, mas adoro fazer. Anime. Eu dirigi a primeira temporada do Seven Deadly, depois saiu do estúdio, infelizmente. A gente não tem culpa, saiu da Alcateia. E eu continuei dublando Johnny, mas não. Mas adoro fazer, adoro. É pena que
tem pouco pro Rio de Janeiro. É porque vai mais pra São Paulo, que tem mais aquela galera. Tem uma galera. São Paulo tem um know-how com japonês muito grande. Sim. Mas traz pro Rio também, que a gente gosta. Acho que o mais cara que dubla esse anime acho que é o Wendel Bezerra. O Wendel é um rei, né? Sim. E ele é muito bom. Então, tem uma estrada lá. São Paulo tem uma estrada. Né? Um anime. Tem. E pra você é mais fácil dublar anime? Você escuta um áudio japonês? Não tem problema nenhum com loucura. japonês. Nenhum. A gente, eu marco a entrada, a minutagem da entrada, marco a minutagem da saída. Se tem pausa, marco a minutagem e mando ver. Não tem erro. Pra você melhor japonês ou mexicano? Não, eu tenho apego com o espanhol, eu tenho apego com as novelas mexicanas, mas eu adoro dublagem. Flávia, foi uma honra e um prazer enorme te entrevistar aqui. Obrigado por você me ter trazido aqui nesse estúdio da Alcateia. E você volta aqui no canal de novo? Quando quiser, quando você postar também, podem deixar perguntinhas que eu venho aqui responder. Só calma, vou devagarzinho, mas vou respondendo. Não sou aquela mais antenada da internet não, mas se vocês quiserem deixar pergunta aqui, eu respondo, galera. Tá? Muito obrigado, Flávia. Posso agradecer? Claro. Galera, obrigada de ter assistido a entrevista. Para nós dubladores, esses canais que dão essa oportunidade, eles são muito importantes. E você que está aí, que curte dublagem, que preza pela boa dublagem, faz com que o nosso trabalho não morra, que continue aí e continue crescendo, né? Cada vez mais tem dublagem, tem a opção dublada, né? Antigamente as pessoas reclamavam, tem que ver dublado. Gente, hoje em dia é opção. Você vai lá que não quer ver, troca, vê legendado. Mas tem a opção e com a opção veio muito mais trabalho pra gente e a gente atinge muito mais pessoas. Então, muito obrigada pelo carinho. A gente faz com muito carinho, com muito coração. A gente bota o nosso pedacinho ali e pensando em vocês. E obrigada pela oportunidade da gente estar falando de dublagem e falar da nossa profissão que a gente ama tanto. Como diz o Marco Ribeiro, prestigiem sempre a boa dublagem. Sempre a boa dublagem. Quem você considera pra vir aqui no canal? Bater um papo. Pra bater um papo aí, já chamou a Salucci? Não. Salucci, ó. Salucci é ótima pra dar entrevista. Chama você aqui. Silvia Salucci, ó, vai procurar. Muito obrigado mais uma vez. Galera, inscreva-se no canal, deixe seu like garantido e comente aqui embaixo, deixe perguntas para Flávia Sadia. Para a próxima entrevista, ela vai estar aqui respondendo todos vocês. Valeu, galera, um beijão. Valeu. Um abraço, até a próxima. Tchau.